Aproveitar esses momentos para compartilhar alguns pensamentos a respeito de algo que é de suma importância para nós, que é uma eficaz ferramenta para as nossas necessidades. O hino que nós cantamos, as três últimas estrofes, ela faz menção à oração. E esse tema é um tema bastante delicado e que tem muitas coisas importantes que estão relacionadas com ela. E eu gostaria de mencionar algumas. Primeiro, nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 2. Este primeiro versículo do capítulo 2, ele nos mostra, em primeiro lugar, a importância da oração e também o fato de que a igreja do Senhor Jesus é caracterizada pela oração. Podemos nos lembrar que ainda nesta semana, no estudo bíblico, nós ouvimos a respeito daquele episódio em que o Senhor Jesus, podemos dizer na nossa linguagem, no nosso português, pôs a correr os cambistas e os negociadores que estavam à porta do templo ganhando dinheiro. E o Senhor Jesus citou uma passagem do Velho Testamento, de Jeremias e também Isaías, em relação, fazendo menção em relação ao templo. E ele diz ali que a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. E é interessante, então, que a igreja do Senhor Jesus, e nós sabemos que a igreja não é o lugar, mas os crentes que formam a igreja, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, ela é caracterizada, esta igreja, ela é caracterizada pela oração. Nós podemos nos lembrar que, então, ou melhor dizendo, nós podemos então perceber a importância dela, porque o apóstolo Paulo diz no primeiro versículo, suas primeiras palavras são as seguintes: admoesta-te, pois, antes de tudo. Admoesta-te, pois, antes de tudo. Primeiro de todas as coisas. Há muitas coisas que é feita pela igreja e na igreja. Mas antes de tudo aquilo que tem que ser feito, que deve ser feito, antes de tudo. Então, nós podemos ver a importância da oração. E aí nós vemos, então, estes tipos que ele diz aqui. Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Nós temos aqui 4 tipos de oração. E creio que, se nós fizermos um estudo aprofundado, nós vamos encontrar mais tipos de oração. Mas, além dos tipos de oração, também existe, basicamente, 2 formas de oração.
E uma delas está descrito neste texto, que é a oração pública. São duas formas. A oração pública e a oração individual. Embora são dois tipos de orações diferentes, elas também são compostas de basicamente os mesmos elementos. Basicamente, mas não tudo. Há alguns detalhes que nós precisamos estarmos conscientes em relação à oração. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, depois nós vamos dar uma olhada ali, nós temos ali alguns princípios que são fundamentais em relação tanto à oração individual quanto também à oração pública. Orar significa falar com Deus. E ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 5 em diante, o Senhor Jesus, por aquilo que ele está falando, ele está dizendo que nós não podemos nos aproximar diante de Deus com hipocrisia como os fariseus faziam. Os fariseus hipócritas, os religiosos hipócritas, que faziam longas orações e que usavam de vãs repetições, como também os gentios fazem, as outras nações fazem. E ali naquele texto nós vemos o Senhor Jesus dizendo que não é o ideal esse tipo de oração. Então é necessário nós lembrarmos de que Deus, acima de tudo, ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver sinceridade em nossas palavras. Porque ele conhece as nossas necessidades e ele conhece a cada um de nós e ele conhece a cada ser humano. Estes fariseus hipócritas gostavam de se exibir com orações, com palavras bem formuladas, querendo manifestar um grau de espiritualidade maior do que outro. Então, isso são elementos básicos que nós devemos nos lembrar ao nos aproximarmos de Deus em oração. Nós queremos, em nossas orações, falar com Deus e expressar com sinceridade as nossas necessidades, as nossas petições, sejam elas de maneira individual, pessoal, ou seja ela numa oração pública. Mas numa oração pública, há elementos que nós não devemos usar, que normalmente usamos na oração individual a Deus. Em Mateus, então, capítulo 6, e podemos deixar marcado ainda aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, no capítulo 6, versículo 5, o Senhor Jesus diz o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente.
Então, quando eu tenho necessidades individuais, quando eu estou numa oração individual, eu tenho este grande alto privilégio, esta ferramenta de grande eficiência, conforme nós podemos ver na carta de Tiago, capítulo 5, e versículo, não tenho certeza, mas talvez versículo 16, nós vemos a eficácia da oração. Então, eu tenho toda a liberdade de, diante de Deus, me aproximar, eu usar a primeira, o pronome eu, na primeira pessoa do singular. Ali eu posso manifestar a minha dor, eu posso manifestar as minhas deficiências, as minhas necessidades, mas numa oração pública não é correto. Numa ocasião em que eu estou orando em público, eu estou dirigindo em oração aqueles irmãos que estão ali, eu estou representando-os na minha oração, então não é correto eu usar a palavra eu. Não é correto eu dizer, Deus e Pai, eu te peço. Isso não está correto. São elementos que eu posso usar na oração pessoal e individual. Em Mateus capítulo 5, nós encontramos aqui no versículo 6 esta indicação de suma importância quanto às minhas próprias necessidades. Agora, em Timóteo capítulo 2, aqui eu devo sempre me incluir na primeira pessoa do plural, usando o pronome nós. Nós te pedimos, nós rogamos por aqueles que estão doentes, como já podemos ver nas últimas orações que foram feitas, em que foram pedidos orações por irmãos com necessidades físicas, financeiras e espirituais. Mas há ainda também algumas outras coisas que nós precisamos nos aperceber em relação à oração. Nós precisamos aprender a nos ouvir. E eu estou falando isso justamente pelo fato de que nós aqui precisamos corrigir nossas orações em alguns aspectos. As orações públicas, evidentemente. Precisamos fazer algumas correções. Nós, cada um de nós, não precisa nem dizer, não precisaria nem dizer, nem perguntar para algum irmão em relação à forma como já manifestei algumas orações. Alguns irmãos vão poder lembrar, por exemplo, que o irmão César tem o costume de fazer orações extensas. E eu preciso corrigir isso.
Entre outras palavras também que precisamos corrigir. Por exemplo, tanto na oração pública quanto numa oração individual, não é correto eu pedir perdão dos pecados. Eu dizer para Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Há dois tipos de perdão que nós necessitamos. Nós precisamos primeiramente, de um perdão que já foi resolvido, que foi perdão judicial. Perdão judicial é aquele que nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses. Não, desculpa, capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 13. Colossenses 2 e 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Este perdão é o perdão judicial. E ele acontece de uma vez por todas. Aqui nós temos o perdão dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ainda nós precisamos, como também já foi mencionado, não muito longe destes dias, a respeito do perdão paternal. Onde nós vemos na primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira João, capítulo 1. E versículo 9. Depois os irmãos podem ler o texto completo em casa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E depois, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. O irmão, numa outra ocasião, já mencionou com bastante ênfase a diferença aqui, que aqui Deus está na qualidade de Pai e não como Deus. Como nós vemos em Colossenses, nós vemos Deus na qualidade de Deus. E aqui, na qualidade de Pai. E como este perdão acontece? Ele não acontece por pedirmos perdão. Ele acontece por confessarmos o pecado. Mas não só isso. Porque também existe uma diferença entre fraquezas
dificuldades, falhas e a diferença de pecado. Uma coisa é as nossas fraquezas, as nossas falhas, que evidentemente também pode se transformar em pecado. Mas por que é importante nós termos isso bem claro em nossas mentes? Porque necessitamos realmente diariamente de perdão. Mas como ele acontece? Em primeiro lugar, é necessário para nós o perdão, porque o pecado sempre interrompe a comunhão. Embora ele não quebra o relacionamento, mas ele interrompe a comunhão. E nós precisamos de duas coisas. Uma já foi mencionada, que é a confissão. E a outra é o abandono do pecado. Então, quando nós temos consciência de que pecamos, cometemos pecado, temos claro na nossa mente o que fizemos, nós devemos confessar a Deus, ou também confessar ao Senhor Jesus, e abandonar o pecado. Porque de nada adiantaria eu pedir perdão ou até confessar pecados que não abandono. Não tem efeito algum. E é interessante que, além de nós recebermos, de nós sermos perdoados, nós somos também purificados de toda injustiça. Que bênção para nós. Mas há ainda também uma outra questão importante em relação à oração, que é a quem eu estou me dirigindo em oração. Estou me dirigindo a Deus, Pai, ou ao Senhor Jesus? Nós não podemos confundir as três pessoas. Uma é a pessoa de Deus Pai, outra é a pessoa do Senhor Jesus e outra é a pessoa do Espírito Santo. Nós podemos ver, por exemplo, na carta aos Efésios, podemos dar uma olhada ali. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós vemos mencionado neste texto as três pessoas da divindade. Mas, ao mesmo tempo que elas são mencionadas, e sabemos que estas três pessoas formam um Deus, nós vemos também a distinção de cada pessoa. E pode parecer estranho para nós, ao ouvirmos isto, mas aqui neste texto fica bem claro que Senhor é o Senhor Jesus. Mas Deus Pai não é Senhor? Nós vemos muitos e muitos versículos no Antigo Testamento e alguns no Novo Testamento, onde Deus é mencionado, sim, como Senhor. Mas nunca o Senhor Jesus havia sido mencionado de maneira como ele é mencionado agora no Novo Testamento, em que ele veio a este mundo em forma de homem, porém sem pecado. E embora estas três pessoas formam um Deus, o Senhor Jesus Cristo não é Deus Pai. Deus Pai não é o Senhor Jesus. Então, eu, numa oração,
em que eu estou falando com Deus Pai e digo obrigado porque tu deste o teu sangue na cruz para me salvar dos meus pecados. O teu corpo sofreu na cruz em meu lugar. Está correto? Não está correto. Porque o corpo e o sangue não foi de Deus Pai, mas do Senhor Jesus. É importante nós aprendermos a nos ouvir. E para isso nós precisamos fazer uma coisa muito importante. Nós queremos que Deus ouça as nossas orações. Nós queremos que Deus ouça, ou o Senhor Jesus ouça o que falamos. Mas para isso precisamos, então, ouvir quando Deus fala. Podemos tirar alguns exemplos, por exemplo, de situações onde foi feita a oração a Deus e ao Senhor Jesus. Podemos nos lembrar daquela ocasião em que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 8. Os irmãos conhecem bem esse texto, onde ele diz o seguinte, falando a respeito do espinho da carne, do espinho na carne. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Quem é esse Senhor? Esse Senhor é Deus Pai? Ou é o Senhor Jesus? Podemos ler, então, no versículo 9, onde nós temos a comprovação de que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, nós vemos que há um só Deus, e ali ele está dando definições da distinção destas 3 pessoas. Embora elas formam um Deus, nós vemos ali que há um só Deus e Pai. E um só Senhor. Um só, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O versículo 5, um só Senhor. Mas essa não, segundo aos Coríntios, não é o único texto em que nós encontramos uma oração ao Senhor Jesus. Temos várias, mas podemos também pegar uma curta oração de Atos, capítulo 7, e versículo 59. As 2 últimas orações de Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois, no 60, diz, depois de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Tanto a primeira quanto a segunda. Ele está se dirigindo ao Senhor Jesus. Então, precisamos fazer essas correções em nós. Seja a forma que for.
palavra de Deus não proíbe e não estabelece regra quanto a tamanho de oração. Podemos fazer orações longas, mas elas são convenientes quando nós estamos a sós com Deus. Não é apropriado fazermos longas orações numa reunião pública onde há vários irmãos para orar. E muitas vezes até as orações são tão longas, como já aconteceu comigo, que nos perdemos na oração. E quando nos perdemos, também a oração também perde o seu propósito. E quando ela perde o seu propósito, eu já não estou mais em sinceridade. Então, estes pontos que são fundamentais para nós, para que nós possamos, então, fazer essas correções. As pessoas divinas. É um só Deus e Pai. E um só Senhor. Então, quando eu me aproximo de Deus para a oração, eu devo de tomar o cuidado para que fique claro na minha oração que eu estou me dirigindo a Deus Pai. Ou ao Senhor Jesus. Que seja, de repente, este momento um bom momento para, quem sabe, estudarmos a respeito deste tema em particular. Das coisas que nós podemos falar e das coisas que não devemos falar. O que podemos falar em orações públicas e o que não devemos. Precisamos fazer isto de maneira ordenada. E creio que o melhor exemplo, que excede a qualquer outro, é o próprio Senhor Jesus, como nós podemos ver também na sua oração de João 17, que é uma oração longa, podemos dizer. E ali nós encontramos o Senhor Jesus dirigindo-se à pessoa do Pai. E nós encontramos ele dizendo por 6 vezes a palavra Pai. E 2 vezes ele atribui um dos atributos de Deus quando ele fala Pai. No capítulo 17 e versículo 11, ele fala Pai Santo, se eu não me engano. Bom, vamos ver, porque uma vez é santo e outra vez é justo. No versículo 11. Pai Santo. E no versículo 25, ele fala Pai Justo. Ele não acrescenta mais que um adjetivo, como nós estamos acostumados a fazer. Na maior parte das vezes, nós dizemos Santíssimo Deus, amado, e mais isso, e mais aquilo, e Pai. Embora todas estas palavras estejam carregadas de verdade em relação a Deus ou em relação ao Senhor Jesus, elas pronunciadas sem uma razão específica são palavras vazias. Todas as 2 ocasiões que o Senhor Jesus cita aqui, junto com a palavra Pai, em que ele diz Pai Santo,
e depois Pai justo, ele está fazendo referência ao fato de que aqueles por quem ele está pedindo estão no mundo. Ele pede pelos seus discípulos que ali estavam com ele e pede por aqueles que ainda haveriam de crer nele, que somos nós. Tendo em vista que estarão no mundo. E esta é a razão pela qual ele une a palavra santo e justo com a palavra Pai. Então, nós precisamos ouvir mais quando Deus fala e também precisamos aprender a nos ouvir para nos corrigir. Para que nós possamos fazer uso da sabedoria e inteligência espiritual que Deus tem dado para nós em Cristo. Para que nós saibamos nos aproximar de Deus, sabendo com quem estamos falando, quando é com Deus Pai, ou quando é com o Senhor Jesus, para que também aqueles irmãos que estão ali para dizer amém, possam dizer amém com o coração verdadeiro. Que Deus abençoe a sua palavra.